Olá, bem-vindos a esta segunda videoaula e nesta videoaula vamos aprofundar mais o nosso conhecimento sobre o endereço IP. Então, tal como vimos na aula anterior, o nosso endereço IP então, é constituído por 4 bytes que são separados por pontos. Portanto, os valores em decimal, como vimos, variam entre 0 e 255, que corresponde então à combinação possível de 2 elevado a 8, que é o número de bits que temos por byte. Então, nós temos então que os nossos endereços IPs são então eles vão ser divididos em 5 classes de endereços IP públicos. Então temos a classe A, cujo primeiro byte vai de 1 até 127, temos a classe B, que vai de 128 até 191, temos a classe C, que vai de 192 até 223, e depois temos uma classe D e uma classe E, a D, que vai de 224 até 239, e a classe E, 240 até 255, que são redes que são reservadas e cujos IPs não são atribuídos a redes, a equipamentos de internet. E depois, dentro de cada uma das redes, das classes, temos endereços IPs privados que são para ser atribuídos pelos routers ou pelos servidores DHCP em LANs. Portanto, são aqueles que a gente utiliza dentro das nossas redes locais para atribuir a computadores internos na nossa rede, mas que não são vistos perante a internet. Portanto, estas são as nossas classes, a nossa gama de endereços reservados. Temos então uma gama para classe A, classe B, classe C e classe D. E agora vamos perceber, e depois também ainda existem, dentro de cada uma das classes, alguns IPs que estão reservados e que não podem ser atribuídos a equipamentos. Então, vamos então perceber como é que então o nosso endereço IP se divide. Então, o endereço IP, ele tem uma parte dele, portanto já vimos que ele é composto então por 4 bytes, mas dentro desses 4 bytes nós temos uma parte do IP que representa a rede e temos outra que representa a parte dos hosts, ou seja, o nó, o equipamento, ou seja, como se fosse o número da rua. Então, para entender no endereço IP o que representa a rede e o que representa o nó, é necessário percebermos então como é que eles são divididos nas classes, que são 5 e cuja identificação pode ser então de A, B, C, D e E. E de seguida vamos então entender como é que são feitas as divisões, as regras com que essas classes só foram criadas. E então, uma classe A, portanto, uma classe A que vai então de 1 até 126. Temos que o primeiro byte representa então a rede. Portanto, temos aqui o exemplo. Portanto, este é um IP da rede 13, este é um IP da rede 80 e este é um IP da rede 37. Os outros restantes 3 bytes representam o computador dentro da rede. Reparem, temos aqui então 3 IPs de 3 redes distintas, portanto, porque estes 3 IPs não estão na mesma rede. Nos endereços de classe A, então, o primeiro número identifica a rede e os outros 3 números identificam o computador ou o nó. Ou seja, para que os computadores se possam comunicar, eles precisam de estar todos na mesma rede. Se não estiverem na mesma rede, só conseguimos comunicar se existir um equipamento que faça o roteamento. Daí, quando temos redes que estejam em redes diferentes, já temos que ter um equipamento que faça o roteamento. Normalmente é feito por um roteador ou por pode ser também um computador, mas que faça a interligação ou faça a interligação entre as duas redes diferentes. Repare, temos aqui o exemplo destes computadores, portanto, é uma classe A, portanto, porque vai até 126. Portanto, eles todos estão na rede 13. Portanto, todos estes equipamentos estão na mesma rede. E este é o equipamento 001. Este é o equipamento 002. Este é o equipamento 003. E este é o equipamento 004.
Estes computadores com estes IPs, todos eles conseguiam comunicar sem precisarem mais nenhum tipo de equipamento. Porquê? Porque eles estão todos na mesma rede, estão todos na rede 13. As redes classe B, ou seja, é quando o primeiro byte vai de 128 até 191. Portanto, reparem, temos aqui o exemplo de redes de classe B. Portanto, todos eles são redes de classe B. E nestas redes temos então que os primeiros 2 bytes representam a rede e os últimos 2 representam então o computador. Ou seja, temos aqui o este IP que é da rede 133.0, temos o segundo que é da rede 140.10 e o terceiro que é da rede 190.25. Reparem, então nos endereços de classe B, os 2 primeiros números identificam a rede, enquanto que os outros 2 números identificam o computador. Ou seja, todos os computadores que estiverem dentro da mesma rede, eles conseguem se comunicar com outros que estejam dentro da mesma rede. Reparem, temos aqui então um exemplo de uma rede classe B, onde temos aqui a parte da rede. Portanto, como vê, toda ela é igual para os 4 equipamentos. Portanto, temos a rede 140.249 e aqui temos o computador 238.2, aqui temos o computador 238.3, aqui o computador 238.5 e aqui o computador 238.7. Portanto, todos estes equipamentos estão todos na mesma rede, portanto, eles conseguem se comunicar uns com os outros. As redes classe C é quando o primeiro byte está entre 192 até 223, portanto, temos aqui 3 exemplos de redes classe B. Nestes exemplos, os primeiros 3 bytes representam a rede e só o último é que representa o host. Portanto, é a rede que permite menos computadores, menos equipamentos por rede. Então, numa rede classe C, os 3 primeiros números identificam a rede e o último identifica o computador. Por outras palavras, todos os computadores dentro da mesma rede devem possuir o mesmo número de rede e o número do próprio computador deve ser diferenciado. Então, repare, temos aqui um exemplo de uma rede classe C. Portanto, eles estão todos, como vê, na mesma rede. Portanto, a rede é a 220.255.11. E depois temos aqui o equipamento que representa o nó. Este é o 1, este é o 2, este é o 3 e este é o 4. Portanto, e as redes classe D são aqueles em que o primeiro byte é superior a 224. Portanto, temos aqui 3 exemplos de IPs de classe D. Esta classe não pode ser atribuída a computadores, porque ela é utilizada para o uso de multicast. Ou seja, o sistema multicast permite que um grupo de computadores utilize um ou mais endereços para enviar dados somente para aqueles computadores que estejam configurados para receber por este endereço. Não podemos utilizar esta faixa de endereços para os computadores na rede TCP/IP. A rede classe E também é um endereço reservado e utilizado para testes e novas implementações e controles da arquitetura TCP/IP. São endereços IP com valores iniciais acima do 240. Portanto, esta gama também não podemos utilizar esta faixa de endereços para endereçar os computadores da rede TCP/IP. Caso existam na mesma LAN endereços diferentes e incompatíveis entre os computadores, estes provavelmente não se irão comunicar. Vamos ver então na figura a seguir. Reparem, temos aqui então IPs de classe A. Portanto, este computador está na rede 13, este está na rede 13, este está na rede 15 e este está na rede 15. Então, reparem, os computadores da rede 13 comunicam com os computadores da rede 13. Os computadores da rede 15 conseguem se comunicar com os computadores da rede 15. Mas entre eles não é possível fazermos a comunicação. Se queremos que computadores de classes diferentes se comuniquem uns com os outros, precisamos de utilizar então routers para que possa haver comunicações entre computadores que estejam em redes diferentes. É necessário ligar essas redes com equipamentos que façam o roteamento entre essas redes diferentes.
Portanto, se tivermos aqui um equipamento que faça o roteamento entre redes diferentes, já é possível fazermos então a comunicação entre equipamentos que estejam em redes diferentes. Portanto, de seguida, vamos. Espero que tenham entendido então como é feita então a divisão dos endereçamentos IPs em classes, nas diferentes classes.